Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui com a doutora Fernanda Silva, estomaterapeuta. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, André, tudo bem? É um prazer, André. Um prazer estar aqui com você no seu canal, trazendo uma contribuição para seus seguidores, para seus ouvintes, para a comunidade de uma forma geral, né, sobre o nosso trabalho na saúde. A Fernanda, ela é enfermeira estomaterapeuta e ela veio fazendo um trabalho muito bacana aqui na região do Cariri. Em outro vídeo que eu tinha feito, eu tinha falado que eu tinha uns arrependimentos na minha profissão. Um dos arrependimentos é não ter quantificado o número de cirurgias que eu já fiz. E outro arrependimento é de não ter sido a estomaterapia antes. Eu vim conhecer através da equipe da Fernanda, que vem desenvolvendo um bom trabalho no Cariri. Eu queria até um trabalho de novo apoio, né, Fernanda? Então, a primeira equipe a montar uma clínica aqui. Do ponto de vista de serviço privado, sim, doutor André. Então, nós trabalhamos tanto eu com minha sócia, que é a doutora Tânia, que também é estomaterapeuta. Nós já atuamos no Hospital Regional do Cariri, né, na área de estomaterapia, como serviço público, né, mas como serviço privado, já existia outro serviço público, a especialidade atuando em outros hospitais aqui na região, hospitais públicos ou convenientes ao SUS. Mas, do ponto de vista de serviço privado, fomos as primeiras a encarar esse desafio, que na realidade é um grande desafio, né? Então, assim, enfrentamos realmente o desafio, né? Uma vez que é uma coisa nova, tanto a especialidade dentro da própria enfermagem, é uma especialidade nova, podemos dizer que é nova, porque ela foi trazida para o Brasil na década de 90, né? Então, razoavelmente é uma especialidade nova, como também é novo para a própria comunidade, né, que muitas vezes não sabe sequer o significado da palavra estomaterapia, quanto mais, né, que se trata de uma especialidade da enfermagem especificamente. Isso. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa superficial, na lógica do nosso especialista, e o pioneirismo veio dos Estados Unidos, em 1958, com uma paciente chamada Norma Gil. Isso. Estou certo nisso? Que ela era colonizada, né, ela e o cirurgião que operou viram uma necessidade e uma especialidade que tratasse esse tipo de paciente colonizado. Aí onde eu te pergunto, para que você explique para quem está assistindo, o que é a estomaterapia? O que faz um enfermeiro estomaterapeuta? Pois bem, a estomaterapia, doutor André, você acabou de citar, é uma especialidade que surgiu realmente nos Estados Unidos, né? Na década de 90, a especialidade foi trazida aqui para o Brasil, é uma especialidade específica da enfermagem, né? E o estomaterapeuta, ele trabalha 3 grandes áreas específicas, que é o cuidado das feridas, né? As feridas sejam agudas, sejam complexas, sejam traumáticas, feridas crônicas de uma forma geral, estomias, né, que é a área que a gente, estoma é uma boca, para que a população entenda melhor, estômago significa boca, abertura, então qualquer boca, qualquer abertura feita na pele diferente do natural, é uma estomia. A exemplo, gastrostomia, onde a gente abre o estômago, né, colostomia, onde há uma abertura no cólon do intestinal para a saída de fezes, traqueostomia, que é uma abertura com finalidade ventilatória, né, para abre a traqueia para ventilar o paciente. Então, toda abertura diferente do natural é uma estomia, uma ostomia ou estomia, né? E aí, a outra grande área da especialidade é exatamente prestar cuidado a esses pacientes, certo, que possuem estomias, né, sejam intestinais, sejam ventilatórias, seja qual for a estomia a qual a gente está se referindo. E a última grande área é a área de incontinências, né? Tanto a incontinência anal como a incontinência urinária, ou seja, perda involuntária de fezes e de urina. Então, paciente que perde involuntariamente ou o xixi ou o cocô, certo? Ele é considerado incontinente, e esse ramo de atuação, essa grande área de atuação também, a estomaterapia presta assistência a esses pacientes. O enfermeiro estomaterapeuta, ele, após a graduação, ele faz uma especialização, né? Isso, a especialização, ela deve ser reconhecida pela Sociedade Brasileira de Estomaterapia,
né? Pelo WCT, que é o nosso organismo internacional. Então, assim, as especialidades de estomoterapia aqui do Brasil, elas passam por uma avaliação, digamos assim, tanto do nosso organismo natural, nossa organização nacional, como internacional, que é o WCT. E isso faz com que exista realmente um crivo na qualidade, digamos assim, né? Então, realmente, é um curso bem árduo, é um curso muito voltado para a questão acadêmica, realmente, para a produção científica, para realmente uma especialidade que é, digamos assim, tem todo um diferencial realmente na formação, digamos assim. E aí, exatamente para propiciar esse cuidado diferenciado para o paciente. Sem dúvida. Para que as pessoas entendam com mais facilidade, você falou aí na colostomia, a gente associa com o que o presidente Bolsonaro usou durante algum tempo. Exatamente. Para as pessoas entenderem de forma melhor, né? Mas você explicou muito bem. Você falou uma coisa muito interessante aí, que eles atuam na área de incontinência urinária, né? O Brasil tem uma população que está envelhecendo, né? Sim. Não que a incontinência urinária fecal seja exclusiva de idosos, e nem todo idoso tem. Mas a gente percebe que com o envelhecimento da população, esses problemas podem acontecer, a gente percebe uma carência de profissionais que tratam esse tipo de problema da incontinência. E vocês fazem o trabalho. Sim. Pode explicar, de certa forma, como é feito esse trabalho das pessoas que têm incontinência? Como é que vocês fazem? É uma aplicação bélgica? Exatamente. O que a gente trabalha, doutor André, na incontinência, é exatamente o principal, né, que a gente faz é uma reabilitação do assoalho pélvico, da musculatura da pelve, né, do assoalho pélvico, essa rede de músculos que sustentam os órgãos da gente, tá certo? Que muitas vezes, por diversos fatores, chega a ficar enfraquecido, não é isso? E acaba permitindo, por essa não sustentação dos órgãos adequadamente, acaba permitindo que haja escape de fezes e de urina, mais especificamente. Mas não existe também só esse motivo, né, que essa questão da musculatura do assoalho pélvico. Existem outros tipos de incontinência que são incontinências por hiperatividade detrusora, que é o músculo da bexiga, né? Então, existem várias etiologias, várias causas que levam à incontinência urinária, né? E a gente trabalha com essa reabilitação do paciente, né? Também trabalhando com treino miccional, que é treinar realmente o xixi, como fazer xixi, como fazer cocô, certo? Como sustentar, como tentar fazer com que aquela bexiga consiga sustentar mais a urina, através do que a gente chama de treino miccional, certo? Que é treinar a fazer xixi ou treino evacuatório, que é o treinar a fazer cocô. Realmente é bem voltado para uma mudança de hábitos, né? E além disso, nós temos também a eletroterapia e biofeedback. Né, o biofeedback é porque muitas vezes a gente começa a trabalhar a musculatura com o paciente e o paciente não conhece, o paciente não sabe, por exemplo, vai fazer cocô, em vez de relaxar a musculatura, muitas vezes o paciente faz contrair. Então, a gente trabalha com o biofeedback exatamente para que o paciente entenda essa resposta que a contração e o relaxamento muscular causa, né? Então, esse biofeedback faz com que ele reconheça a sua musculatura melhor, digamos assim. E a eletroestimulação, para alguns casos, principalmente nessa situação de hiperatividade desse músculo da bexiga, que a hiperatividade detrusora também pode ser importante, a gente também trabalha com esse tipo de terapêutica também. E aí, para essa musculatura, esse fortalecimento da musculatura especificamente, nós temos vários programas de exercícios, né? Temos também alguns instrumentos que a gente usa para facilitar esse programa de exercício de fortalecimento. Entendi. E esse tipo de trabalho que vocês fazem também, além de ser feito em idosos, também é feito em pacientes politraumatizados, que tiveram como consequência tetraplegia, paraplegia, é comum isso? Na realidade, a disfunção neurológica do trato urinário inferior,
é uma modalidade à parte. Então, assim, a gente também acompanha esses pacientes, mas, assim, são pacientes que têm uma fisiopatologia diferente, tá entendendo? A incontinência urinária desses pacientes acontece por motivo diferente da incontinência urinária do idoso, da mulher que teve vários partos normais e teve alguma laceração na hora do parto. Então, assim, a gente também acompanha esses pacientes, mas de uma perspectiva diferente, né? Porque a questão do fazer xixi desse paciente, da fisiologia realmente, da micção do xixi desse paciente está alterada de forma diferente dentro do grupo que a gente falou anteriormente. Você falou da questão dos idosos, né? Então, realmente, a população idosa é bem prevalente, só que uma coisa interessante que a gente tem percebido é uma população bastante jovem que tem nos procurado, né, que tem realmente tido um aumento na frequência de incontinência urinária, é a população que pratica exercício de impacto. Então, assim, a gente era certo que os corredores, né, quem pratica vôlei, quem pratica exercício de impacto de uma forma geral, mas agora com o advento do CrossFit, essa nova modalidade desportiva, né, então nós temos hoje vários pacientes que desenvolveram incontinência urinária de esforço porque assim, a gente tem que ter a musculatura do assoalho pélvico como qualquer outra musculatura do corpo, que precisa fortalecer. Então, a gente vai para a academia, fortalece braço, fortalece perna, e se fortalecer essa musculatura também é importante, né? E aí, essas pessoas que praticam CrossFit, né, exatamente para ganhar essa força muscular nos outros grupos musculares, muitas vezes, pelo impacto produzido com essa modalidade, acaba realmente começando a ficar incontinente, ficando incontinente. Então, a gente trabalha também frequentemente com esse grupo, mulheres principalmente. Essa informação que você me passou agora, eu achei fantástica, porque eu não tinha a menor ideia de que isso acontecia. Eu vou até posso até estar com briga aqui com os professores de CrossFit, mas o CrossFit é uma atividade, por ter de alto impacto, causa algumas lesões. Principalmente quando é praticado em grupo, porque um aluno sempre quer acompanhar o outro, não é? E ali sai do ritmo dele. Eu acho que a atividade poderia ser mais individualizada. É o que eu digo aos pacientes, não de pedir, né, dizer que você faça CrossFit. Mas não tem que fazer de forma individualizada, porque você tenta acompanhar o ritmo do seu colega. E essa informação aí é uma informação completamente nova para mim, e é muito interessante, eu não sabia. E você observa isso mais em homens ou em mulheres? Mulheres. Então, assim, geralmente... eu desconheço, na minha memória, eu não me recordo de um paciente ter procurado consultório do sexo masculino pela questão da atividade física, não. E, assim, interessante é que as pessoas também não costumam associar a questão da perda urinária com a questão da prática do CrossFit, né? Então, pacientes que chegaram para a gente até agora, eles não chegaram de uma forma voluntária, eu vou lá no consultório de estomoterapia, não. Elas vieram para a gente encaminhadas de urologista, essas pessoas já foram, hoje ginecologistas também, né? Então, é um paciente que vai para o gineco, que vai para o urologista, com a queixa que não consegue relacionar o CrossFit, né? E às vezes ela chega ainda do encaminhamento do urologista ou do ginecologista, muitas vezes ela não tem sido feita essa associação, né? E aí, com o exame clínico, com a história que a gente faz mediante a conversa com o paciente, é que a gente vai realmente identificar que muitas vezes começou a acontecer ou piorou, porque às vezes inicia após a prática do CrossFit, ou a paciente diz que atualmente já tem alguma perda urinária e piorou com a prática da atividade física, né? Então, é sempre feminino. Eu desconheço, não que não pode acontecer, pode acontecer. Mas a incontinência urinária de esforço no homem, porque assim, essa incontinência, a gente tem vários tipos de incontinência urinária. Essa que a gente está falando especificamente é a incontinência urinária de esforço, né? E a incontinência urinária do esforço no homem, ela acontece mais pós-prostatectomia, porque há uma mudança, né, na anatomia, na próstata, que ajuda a sustentar a questão da estrutura para que não haja perda urinária, e após prostatectomia ele pode começar a perder. E aí, a incontinência urinária de esforço é mais prevalente no homem por essa causa, especificamente. O paciente que é crossfiteiro,
ele não consegue passar uma semana sem fazer atividade física. Eu verdade. Para aí uma semana, duas, e ele, não, doutor, não faço porque eu vou voltar. Isso deve acontecer com vocês também, né? Essa ânsia de voltar para a atividade física. Mas nessa reabilitação que vocês fazem, o paciente tem que fazer atividade física por algum tempo ou pode fazer concomitante com o tratamento? Pronto, o que é que a gente orienta, certo? Pelo menos inicialmente, de 4 a 6 semanas, a gente pede que o paciente, não que deixe totalmente a atividade física, mas pelo menos diminua mais o impacto da atividade durante esse processo, pelo menos inicial, porque assim, geralmente quando a gente começa a treinar na musculatura do pélvico, pelo menos até 6 semanas por aí, a gente começa, digamos assim, a despertar a musculatura e as terminações nervosas daquela região. Então, depois das 6 semanas é que a gente começa a trabalhar a hipertrofia realmente. Do mesmo jeito que a gente trabalha a hipertrofia dos músculos na academia, e que existe, você não vai para a academia e começa com um peso grande, né? Então, a gente vai caminhando do mesmo jeito que como se fosse trabalhar outro grupo muscular. Aí, pelo menos nesse período de 4 a 6 semanas, a gente pede ao paciente que dê uma parada. Se não parar, pelo menos diminui o impacto da atividade, né? Para que após esse período a gente realmente começar a evoluir o exercício à medida que o fortalecimento também evolua, né? O fortalecimento dessa musculatura também evolua. E um tema que eu queria abordar é a questão da colostomia. Sim. Às vezes, existe aquela colostomia, que não é feita com urgência, que ela é programada. Ou seja, é interessante que houvesse uma pré-consulta com o estomaterapeuta, que houvesse a indicação do cirurgião em que local exato seria colocada aquela colostomia, justamente para você poder prever os cuidados que você vai ter no pós-operatório. E isso geralmente não acontece, né? Não tem essa pré-consulta. Exatamente. Na realidade, a gente considera um dos cuidados talvez mais importantes, certo? Prestado pela terapia, é o que a gente chama de demarcação. A gente recebe os pacientes no consultório. Então, repete aí que caiu a pergunta. Na realidade, doutor André, esse é um dos cuidados mais importantes, certo? Que a gente, do cuidado de estomaterapia, que a estomaterapia pode prestar ao paciente. Uma vez que a grande maioria dos pacientes que chegam para a gente, eles chegam por complicações relacionadas ao estômago. E grande parte das complicações relacionadas ao estômago é exatamente porque não houve uma demarcação prévia desse estômago antes da cirurgia. Então, assim, muitas vezes o paciente inviabiliza o autocuidado do paciente, porque, assim, o cuidado principal, depois de o paciente estar estomizado, então, qual é o objetivo principal? É deixar o paciente autônomo, para que o paciente tenha autonomia no seu cuidado, para que ele desenvolva autocuidado. Então, assim, esse estômago tem que favorecer a visão, tem que favorecer a manipulação, certo? Tem que passar longe de pregas anatômicas, longe de acidentes anatômicos da própria região do paciente, da região abdômen do paciente, exatamente para favorecer tanto esse autocuidado, como para não dificultar a adesividade dos dispositivos que o paciente utiliza, as bocas coletoras, os acessórios que a gente usa nesse cuidado. Então, a demarcação prévia do estômago, ela realmente deveria ser um cuidado nas cirurgias eletivas, né? Então, assim, quem encaminha para a gente, várias vezes a demarcação do estômago são urologistas, para demarcar os urostomias, né? Que são os estômagos por onde sai o xixi. Mas, realmente, talvez até por serem condições, digamos assim, que chegam às emergências, chegam aos hospitais, mas em situação de urgência, que a gente tem, assim, o câncer coloretal, né? Muitas vezes o paciente tem um quadro obstrutivo, uma obstrução intestinal, o cocô deixa de sair, ele fica privado por muito tempo, chega na emergência do hospital, mas faz o exame e já vê que é um tumor obstruindo naquela região. Né? Então, talvez por ser a maioria dos pacientes eles chegarem mais nesse perfil de emergência, né? Talvez os médicos, os proctologistas, talvez não encaminhem tanto por conta disso.
Mas, assim, seria muito bom, realmente, que os estomas que fossem confeccionados, as cirurgias que fossem feitas eletivamente, ou seja, aquelas que não fossem feitas em urgência, o paciente tivesse a oportunidade. Até mesmo assim, doutor André, a preparação psicológica desse paciente. Quando você chega para avaliar um paciente no pós-operatório, logo quando ele faz a cirurgia, que, como eu falei, repito, a principal finalidade do nosso cuidado é deixar o paciente apto para outro cuidado. Então, muitas vezes, quando ele não teve esse preparo antes da cirurgia, ele não quer nem olhar para o estômago dele. Né? A gente chega, ele realmente vira a cara para o outro lado e não quer nem ver. Então, isso dificulta, inclusive, o trabalho da gente, essa relação com o paciente, para tentar desenvolver o autocuidado. Então, eu acho que essa prática realmente seria muito benéfica para o paciente. E na experiência, o paciente, ele demora muito a aceitar um estado assim de autonomizado? Assim, a estomia para o paciente é uma mudança, é uma questão de autoimagem, né? A imagem dele muda completamente. Então, assim, eu tenho pacientes da minha idade, tenho pacientes mais jovens do que eu, meninas que são belíssimas, entendeu? E que realmente tem aquele corpo bonito, tem aquela... E aí se vê, né, com uma mudança total no seu corpo, né, e assim, em um aspecto muito íntimo, digamos assim, porque a evacuação é uma coisa muito íntima da pessoa, isso. Então, assim, realmente, ela vem muito associada à negação. Então, geralmente, no primeiro momento, o paciente nega, o paciente não quer nem saber, o paciente chora muito, mas eu costumo conversar com os pacientes que tem dado, até que dá certo, esse tipo de conversa, de abordagem que a gente tem, olhe para o seu estômago não como final de alguma coisa, não como final da vida, mas como uma possibilidade dele viver. Então, aquele estômago foi confeccionado para oferecer ao paciente uma nova oportunidade de vida, seja por câncer coloretal, seja por trauma abdominal que ele teve. Se não fosse confeccionada aquela cirurgia, pois ele não estaria vivo. Então, a gente procura barganhar trocar com o paciente essa perspectiva dele estar olhando nesse sentido, né, entendeu? Não no sentido de morte, mas no sentido de vida realmente. Mas é difícil, independente de qualquer coisa, é difícil. Quando o paciente tem um preparo pré-operatório, realmente fica mais fácil. Mas em situações de urgência, que o paciente não tem nem ideia do que vai acontecer com ele, sai do centro cirúrgico, olha lá para o abdômen, tem uma coisa, né? É bem difícil. Agora, assim, quando o paciente é adaptado à sua condição de estudado, é totalmente diferente, certo? Então, assim, nós temos pacientes que... Pronto, eu tenho uma paciente, inclusive, que eu cuidei dela e, a determinado momento, algum tempo depois, eu encontrei com ela, era minha, na hidroginástica, por exemplo. Então, assim, para mim, isso foi um motivo de grande felicidade poder ter contribuído com ela, porque existem, para os pacientes colostomizados, que as pessoas geralmente têm um conhecimento muito pouco em relação a isso, doutor André. Até mesmo os próprios médicos coloproctologistas, alguns não conhecem, que é um cuidado que a gente presta ao paciente, que é da autoirrigação intestinal, para o paciente colostomizado, que possibilita o paciente colostomizado a viver sem bolsa, certo? Então, assim, a gente também, como eu digo, tudo voltado para o autocuidado. A gente começa fazendo e a gente vai ensinando ao paciente a fazer para ele perder a dependência da gente. Então, periodicamente, 2 a 3 vezes por semana, o paciente faz uma lavagem na sua alça intestinal e aí ele retira, como é colostomia, né, a ileostomia não favorece isso. A ileostomia, para que as pessoas entendam, esse corte que é feito no intestino é feito um pouco mais acima, numa parte chamada íleo. Então, a gente está falando da colostomia, que é o corte feito no colo, né? Então, a gente tem esse cuidado, o paciente, é como se fosse uma lavagem intestinal que a gente faz naquele paciente, certo? Então, a gente lava a alça do paciente, periodicamente, depois que a alça é lavada, ele coloca só um tampãozinho, e ele pode ir para a praia, ele pode ir para a natação dele, ele pode... não fazer o que ele quiser sem necessariamente ter a bolsa. Quando os pacientes descobrem isso, é como se eles redescobrissem a vida. Fico muito... Eu estou descobrindo isso também. Essa conversa é importante. Era a próxima pergunta que eu iria te fazer.
quais os cuidados principais com a colostomia, mas adiantou e adiantou muito bem. Porque eu tinha a ideia em mente, eu não sou da área da cirurgia, eu não tinha essa ideia em mente de que o paciente poderia passar uma hora sem a bolsa de colostomia. E pelo que você está falando, pode passar um bom tempo, pode fazer atividades lúdicas, atividades recreativas. Sim, certeza. A autoestima da pessoa, né, usar um biquíni na praia para a mulher, né? Com certeza. Quando o paciente faz a irrigação, a auto-irrigação intestinal, ele usa só uma coisa menos discreta. É um tampãozinho que a gente chama de obturador, só para cobrir mesmo o estômago e para absorver algum muco, porque é mucosa ali que pode faltar algum muco, para absorver algum muco. E aí, 2 ou 3 vezes por semana, ele faz a auto-irrigação e se livra da bolsa. Inclusive, assim, doutor André, às vezes eu costumo dizer, eu tenho um certo tempo de jornada na enfermagem, na estomoterapia, e assim, eu acho que o acesso do paciente hoje a algumas tecnologias ainda é difícil, mas já foi muito mais difícil. Por exemplo, a Associação dos Estomizados daqui do Ceará, o próprio Estado disponibiliza para esses pacientes o irrigador, o oclusor, entendeu? Os planos de saúde também disponibilizam para os pacientes, para os seus pacientes, da mesma forma. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem condições e não tem a informação que aquilo existe. Por isso que é importante um momento desse para a gente estar difundindo isso, seja para os colegas médicos e para os próprios pacientes, para eles entenderem realmente o que existe de tecnologia no mercado que pode beneficiar, né? E falando em outros cuidados, né, tem a questão da demarcação prévia do estômago, que você já falou inicialmente, né, que realmente é de grande importância. Tem a questão do pós-operatório para a gente capacitar o paciente para autocuidado, né, e assim, um cuidado bem importante que a gente tem é exatamente a prevenção e o tratamento das complicações que podem acontecer no estômago. Então, principalmente, algumas, como eu falei, se não houver a demarcação, outras por algumas condições que às vezes a própria cirurgia não permite que o estômago seja muito bem confeccionado cirurgicamente, que haja alguma retração, enfim. O estômago ele pode entrar, ele pode ficar retraído, ele pode sair, a alça pode esterilizar um pouco a gente de prolapso, podem desenvolver hérnias o paciente ao redor da estomia, certo? E a principal delas é a dermatite associada a estomia, aos efluentes em si, a dermatite peristoma, que é a mais frequente, né? Então, assim, às vezes o paciente acha que só existe a bolsa ao autocuidado dele, mas não, a gente tem várias outras tecnologias que possibilitam, inclusive, o cuidado com a pele do paciente, porque é uma pele que fica constantemente exposta a xixi e exposta a cocô. Então, a gente tem tecnologias, certo, que fazem uma vedação nessa interesse pele-bolsa, né, para que não hajam escapes, para que não haja o descolamento nem infiltração na bolsa, e que ajudam a melhorar essa adesividade. Então, assim, exatamente na perspectiva de prevenir essa dermatite associada a essa dermatite peristoma, certo? E, assim, como eu falei, são tecnologias que o Estado disponibiliza para o paciente, mas ele não sabe que existe protetor de pele, muitas vezes, né? Essa nossa conversa está sendo extremamente produtiva, porque tanto você está informando ao público que vai nos assistir, e a mim, que tenho 20 anos de atuação na área médica, e a maioria das informações que você está me passando, eu tinha conhecimento. Imagina o público leigo. Agora, eu queria aproveitar e dar um testemunho. No começo do vídeo, eu falei que foram 2 arrependimentos na minha vida, de não ter contabilizado cirurgias que eu já fiz na vida, e de não ter conhecido a estomaterapia. E eu quero dar um depoimento que eu vim em contato com essa estomaterapia há cerca de anos, através de você e sua equipe, você e a Interfânia. Um paciente que teve uma complicação cirúrgica no tornozelo, perdeu toda a cirurgia que tinha sido feita, teve uma necrose é a morte do tecido, então morreu tendão, morreu pele, morreu músculo, e eu fiquei numa situação muito difícil, porque era final de ano, Natal, Ano Novo, era muito difícil você achar colegas,
disponíveis para te ajudar, e eu tive que reoperar de urgência essa paciente. E eu liguei para você, acho que você lembra disso. Lembro, sim. E fiquei muito angustiado com a recuperação da paciente, porque é uma cirurgia que tinha sido feita com muito sucesso, complicou, qualquer cirurgia pode complicar. E aí vocês me apresentaram o curativo a vácuo, que eu só lido sobre isso, mas nunca tinha visto pessoalmente. E o que eu quero dizer é que essa paciente, em 4 curativos, ela até vou preservar a lógica do paciente, se ela assistir, ela vai saber aquele efeito. Mas em 4 curativos que vocês fizeram, a paciente teve uma cicatrização esplêndida. Até hoje eu guardo as fotos e a sequência das fotos e a evolução do caso numa pasta, arquivo de computador. E essa paciente se livrou de uma segunda cirurgia. Eu achei, quando eu fiz a primeira cirurgia, que complicou, fiz a segunda cirurgia, eu achei que ela ia precisar de inúmeras outras cirurgias por conta dessa questão que ela teve. Mas não precisou. Aquilo ali foi um divisor de águas para mim, no cuidado de feridas. Foi aí onde eu percebi, tardiamente, que você tem que ter sempre um profissional especializado naquela área, que não é o caso da estomoterapeuta. Fale, por gentileza, rapidamente e didaticamente, como você faz muito bem, o que é esse curativo a vácuo. O curativo a vácuo, como você falou, é o que a gente chama de terapia por pressão negativa, né? Então, assim, é uma das tecnologias que a gente usa em feridas complexas, principalmente feridas com grande perda de tecido, quando a gente quer preencher logo de carne, de tecido de granulação, né? Para que as pessoas entendam. Então, às vezes, a ferida é muito profunda, a gente precisa preencher aquela lesão, ou a gente precisa cobrir estruturas, como o osso, como o tendão. Assim, a cirurgia ortopédica é um dos principais clientes, digamos assim, da terapia por pressão negativa, como a cirurgia plástica, né? Então, quando você quer cobrir essas estruturas rapidamente, ou preencher aquela área, né, com tecido de granulação, exatamente para evitar cirurgias, ou até mesmo para parar mais rapidamente aquela ferida para outra cirurgia, como, por exemplo, um enxerto da cirurgia plástica, né? Então, a gente utiliza a pressão negativa, que a gente coloca uma superfície no curativo, que é a espuma ou a compressa, dependendo do fabricante, e aí, naquele curativo que entra em contato com a ferida, a gente coloca um aparelho que suga aquele curativo, fazendo exatamente uma subatmosférica, uma pressão negativa. E esse sugar, né, essa pressão negativa ali inserida, ela reduz o edema, né, traz para si também, reduz a quantidade de micro-organismos daquela lesão. O fato dela reduzir o edema, não só ali no leito da lesão, mas ao redor da lesão, favorece a chegada de sangue ali naquele leito. Favorece o que a gente chama de neoangiogênese, né? Então, um dos principais resultados que a terapia oferece. Então, essa irrigação favorecida favorece exatamente que aquela área ela cresça mais rápido. Aquele tecido cresça bem mais rápido naquela região. Caso também outras coisas, como deformidades das células, mas isso aí são coisas mais técnicas que, do ponto de vista, realmente, para que as pessoas entendam, é mais ou menos isso. Aquela pressão negativa faz exatamente com que aquela granulação, aquele tecido, cubra aquela lesão mais rapidamente. E realmente é maravilhosa, doutor André. É muito bom, assim, ainda bem que hoje aqui na região, a terapia já está bem difundida. Você, como outros colegas da cirurgia traumatológica, principalmente, da traumatortopedia, geralmente é quem mais utiliza junto com cirurgia plástica. Há uns 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com estomoterapia aqui, as pessoas conheciam, né, a terapia, e assim, a gente falava, e também teve um ponto muito positivo nessa evolução, foi o acesso.
Porque quando a terapia chegou no Brasil, era apenas uma empresa que tinha, então realmente o preço era muitíssimo alto, não valia a pena, os planos de saúde não. Então, como foram surgindo outras empresas, né? Então a concorrência foi chegando, aí o preço foi ficando realmente mais acessível. Então, hoje, sai muito mais rápido para o paciente aderir a uma terapia de pressão negativa, muitas vezes, do que fazer essas sucessivas cirurgias, como o senhor falou. Né? E para o profissional também, muitas vezes é muito melhor, porque o resultado é mais rápido do trabalho, né? Para o paciente os benefícios são inúmeros, né? Enfim, o resultado é totalmente diferente, é um resultado muito rápido que a terapia oferece para a gente, quando bem indicada, né? Porque também não é toda lesão que tem indicação, mas quando bem indicada, o resultado realmente é bastante positivo. Sobre isso, como eu testemunho, foi um divisor de água do tratamento de feridas para mim, né? Fernanda, você tem serviço de Roberto, vocês vão até a casa do paciente, o serviço da gente é o Instituto de Estomaterapia do Cariri, né? Sou a doutora Estefânia, como você já falou, que também é enfermeira estomaterapeuta, e aí a gente tem um consultório, a gente atende em consultório, atendemos também em domicílio, né, quando o paciente não pode deslocar, e atendemos também em hospital. Então, quando o corpo do hospital, o corpo clínico é aberto, permite que a nossa equipe entre, então a gente entra, avalia o paciente, sugere em comum acordo com a equipe assistencial, a terapia, programa os retornos para esse paciente, enfim, seja em casa, seja no domicílio, seja a nível hospitalar, a gente consegue levar essa assistência ao paciente. Ótimo. Fernanda, eu estou extremamente satisfeito com a nossa conversa, esse nosso bate-papo informal. Informar uma vez a quem nos assiste e a mim, a você, a gente troca informações, isso é muito importante. É a interdisciplinaridade que nós temos, com certeza, mais ainda a nossa região. E eu estou iniciando esse projeto através da rede social com esse intuito de tornar mais próximos o profissional do público e os profissionais entre si. Só quem tem a ganhar em análise é o paciente, que é o objetivo final de tornar-se um médico, tornar-se enfermeiro, tornar-se odontólogo, é o cuidar com o paciente. Então, eu só quero agradecer pelo seu tempo aí, que você passou aqui ensinando, e gostaria que você tecesse suas considerações finais, se quiser deixar endereço, telefone da clínica, seu consultório, fica à vontade. Doutor André, inicialmente eu quero agradecer ao convite e parabenizar pela iniciativa, né, de você trazer essa questão da abordagem da equipe disciplinar, e interdisciplinar não é só multi, tem que ser inter também, porque não são vários pacientes trabalhando na sua caixinha, mas vários pacientes que trabalham e interligam suas condutas, suas opiniões, não é isso? Então, assim, trabalhar de forma interdisciplinar, você encaminhar um paciente para mim, eu vejo com você qual é a melhor conduta, a gente define considerando principalmente para o paciente. Então, assim, para esse elenco aí, a gente traz vários atores para esse contexto. É o médico, é o enfermeiro, sendo estomaterapeuta ou de outra especialidade. Nós temos um nutricionista, que é um profissional que não se vê, com a ferida, sem um suporte nutricional, não existe. Né? Então, é um profissional que é extremamente necessário. O fisioterapeuta, principalmente em situações, por exemplo, eu tenho pacientes que são totalmente contraídos, tem a lesão por pressão, né, que são as conhecidas escaras. Então, assim, muitas vezes não tem condição de lidar com aquela imobilidade do paciente se não tiver o profissional fisioterapeuta. E aí a gente tem um psicólogo, enfim, nós temos toda a equipe, o farmacêutico, meu Deus, como eu preciso do farmacêutico, né, para estar manipulando, para estar ligando e dizendo, esse composto daria certo, que você acha. Enfim, hoje não existe espaço para o profissional que trabalha na sua caixinha. Né? Então, realmente, em toda a área, não só na saúde. Então, realmente, o conhecimento se tornou muito amplo para uma pessoa só ter esse conhecimento, né? Então, realmente, tem que existir essa interdisciplinaridade para que a gente possa realmente levar o melhor cuidado, a melhor assistência a esse paciente. E, assim, mais uma vez, parabenizo a você pela iniciativa de trazer esse contexto da interdisciplinaridade, certo?
seja para os profissionais da saúde, seja para a própria comunidade, né, para que a comunidade entenda que existem vários profissionais, não é só o profissional médico, mas existe toda uma assistência necessária, existem vários profissionais ali que prestam cuidados que são necessários, né, enfim, só quero realmente parabenizar e dizer que nós estamos à disposição, certo? Seja para você, seja para outros colegas que queiram conversar, que queiram conhecer o serviço, para os próprios pacientes, certo? Estamos localizados lá no Central Park, né, que foi lá da emergência do Hospital Regional, e aí qualquer coisa é só entrar em contato que a gente está à disposição. Ótimo. Pois essa vai ser a beira de outras conversas que virão. Que com certeza. Serão presenciais. Toda essa pandemia passa, serão conversas presenciais para a gente agrupar mais, ter mais ainda essa interdisciplinaridade, ter mais troca de conhecimentos. Muito obrigado, boa tarde. Um abraço. E aí, Hipócrates, grande mestre, pai da medicina, gostou do vídeo?